Vocês viram o negócio do Whindersson Nunes, né, cara? Pô, cara, que triste, meu. Eu vi um vídeo dele lá, o cara chorando, pá, com depressão, meu. Vou falar uma coisa pra vocês, vou confessar um negócio pra vocês aqui. Antigamente eu achava que depressão era frescura, cara. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Por que tantas pessoas, mesmo alcançando fama, dinheiro e sucesso, ainda sentem um vazio inexplicável? O que o Whindersson Nunes e Padre Fábio de Mello têm em comum nessa batalha contra a depressão e o sofrimento da alma? Jesus nos deixou um ensinamento poderoso. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que isso realmente significa? Como essa mensagem pode preencher o vazio que tantas pessoas enfrentam? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar nessa realidade sombria e encontrar a verdadeira resposta para essa dor que assombra a humanidade. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Hoje vamos falar sobre 2 casos que chamam atenção: o Whindersson Nunes e Padre Fábio de Mello, um comediante e um sacerdote, 2 mundos diferentes, mas com o mesmo problema, a depressão. Recentemente, o humorista anunciou que irá se internar em uma clínica psiquiátrica após chegar ao fundo do poço e precisa de ajuda urgente. Ele é um dos maiores influenciadores do Brasil, com milhões de seguidores, fama e dinheiro. No entanto, ele já relatou diversas vezes sua luta contra a depressão e sua tentativa de preencher esse vazio com prazeres momentâneos. Fui falar com o Padre Fábio de Mello, fui falar com um monte de gente, aproveitar que eu tenho a abertura, né, e falar: padre, o que tá acontecendo comigo? O que é isso que tá? Porque eu fico assim. Ele falou: cara, porque você é uma das pessoas que absorve mesmo. Se tudo isso que o mundo oferece for suficiente, por que ele ainda sente esse vazio? Por outro lado, temos Padre Fábio de Mello, um homem de fé, um sacerdote que também tem enfrentado crises emocionais e depressão novamente. Ele já falou abertamente sobre suas dificuldades emocionais e como, mesmo sendo um homem que prega sobre Deus, teve momentos de profundo desespero. Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais. Isso mostra que nem mesmo aqueles que conhecem a verdade espiritual estão imunes às dores da alma, a depressão. Se a fé em Deus é o caminho, porque até mesmo um padre pode passar por isso, adiante eu explicarei. Whindersson Nunes e Padre Fábio de Mello, 2 homens, 2 histórias, 2 estilos de vida completamente diferentes. Um fez fama no humor, conquistou milhões de seguidores e tornou-se um dos maiores influenciadores do Brasil. O outro, um sacerdote, escritor, cantor e pregador da fé. 2 caminhos distintos. O Whindersson Nunes recentemente revelou sua decisão de se internar em uma clínica psiquiátrica após enfrentar uma longa luta contra a depressão. Apesar de ter conquistado fama, sucesso e estabilidade financeira, ele ainda sente um vazio interior que não pode ser preenchido por bens materiais ou prazeres passageiros. Isso acontece porque o ser humano busca um propósito e um significado mais profundos para a sua existência, algo que não pode ser suprido apenas por conquistas externas. Como tantas outras pessoas, o Whindersson está em busca de algo que traga a verdadeira plenitude e sentido à sua vida. No entanto, há o exemplo do Padre Fábio de Mello,
Um homem de fé que, apesar de ter uma compreensão profunda da natureza divina e de ter sido chamado a guiar outros na sua jornada espiritual, também tem conhecido a dor da crise emocional e a sombra da depressão. Nós não podemos ter preconceito, minha gente, com os remédios psiquiátricos. Da mesma forma como a gente precisa tomar regularmente um remédio para o coração, um remédio para o funcionamento dos rins, do fígado, nós não podemos ter preconceito com o remédio que desintoxica o cérebro ou que coloca-o para funcionar melhor. Ele tem sido aberto sobre suas lutas e como, mesmo sendo um líder espiritual que prega sobre a verdade e a luz, também tem conhecido momentos de profunda escuridão e desespero. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Se a fé em Deus é o caminho para a salvação e a paz, por que até mesmo um homem de Deus, que tem sido chamado a servir como um guia espiritual, pode passar por experiências de sofrimento e dúvida? Embora o Whindersson Nunes tenha acesso a muitas coisas que o mundo oferece, como mulheres bonitas, carros, status, fama e dinheiro, ele ainda sente um vazio. Isso ocorre porque essas coisas não são capazes de preencher a necessidade mais profunda do ser humano, que é a necessidade de significado, propósito e conexão com Deus de todo o seu entendimento e todo o seu coração. O vazio que o Whindersson sente é um sintoma de que ele está procurando algo mais profundo e significativo em sua vida. Algo que não pode ser encontrado apenas nas coisas materiais ou no reconhecimento do mundo. Aí você vai ficando pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Mas você chegou ao ponto de querer se machucar, assim? Com certeza, com muita certeza, com toda certeza. Várias vezes. Mas eu não estou sozinho nessa dor. Eu sei que o Senhor está em mim. A respeito do Padre Fábio de Mello, embora ele seja um homem de fé e tenha uma missão importante, ele também pode passar por momentos de dúvida e vazio. Isso ocorre porque, mesmo com a fé em Deus, a vida é complexa e cheia de desafios. E é natural que os seres humanos experimentem momentos de incerteza e dúvida. Além disso, a fé em Deus não é uma garantia de que as coisas sempre vão correr bem. E é natural que os cristãos, como qualquer outro ser humano, possam passar por momentos de sofrimento e dúvida. No entanto, a fé em Deus pode ser um caminho para encontrar significado e propósito, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo com as coisas materiais e o reconhecimento do mundo, o ser humano ainda precisa de algo mais profundo e significativo em sua vida. Isso pode ser encontrado em uma conexão com algo maior que si mesmo, que são os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O comediante Whindersson Nunes e o padre Fábio de Mello têm pontos em comum. Ambos são figuras públicas, ambos têm influência, ambos enfrentam o mesmo inimigo, a depressão. Isso nos leva a um ponto importante. O vazio da alma não escolhe classe social, fama ou profissão. Então a verdadeira questão é: como preencher esse vazio? A resposta não está no dinheiro, na fama ou nos prazeres passageiros. Também não está no reconhecimento humano, porque até os famosos e influentes sofrem com isso. A única resposta que pode preencher o vazio da alma é um verdadeiro encontro com Deus. Quantas vezes buscamos preencher nossa alma com aquilo que apenas nos distrai temporariamente, mas não cura de verdade? E se eu te dissesse que o vazio da alma é apenas o sintoma de uma doença mais profunda, uma doença que está infectando a humanidade e que essa doença não tem cura? Essa doença se chama separação de Deus. Desde o princípio, o homem se distanciou do Criador, buscando preencher o vazio com tudo o que o mundo oferece: prazeres, status, sucesso, reconhecimento e vários relacionamentos. Mas,
nada disso tem sido suficiente. Porque esse vazio não é apenas emocional, não é apenas psicológico, ele é espiritual. A humanidade corre em busca de soluções, de respostas de um problema momentâneo. Criamos distrações, criamos ideologias, tentamos anestesiar a dor com vícios e excessos. Mas a pergunta continua ecoando dentro de nós: por que me sinto assim? A verdade é que fomos feitos para algo maior. Nosso espírito anseia pelo que perdemos no Éden, a comunhão plena com Deus. E, enquanto tentamos viver longe dele, enquanto insistimos em tapar esse buraco com coisas passageiras, a dor continua. Mas há uma esperança. Uma doença pode não ter cura no mundo, mas Deus oferece redenção. Jesus veio para restaurar o que estava quebrado, para nos reconectar com o Pai. Ele é o único caminho que pode preencher esse vazio. Então, a questão não é apenas tratar os sintomas. A verdadeira cura começa quando aceitamos a nossa condição de pecadores e voltamos para Deus. Porque a alma vazia não precisa de mais distrações, ela precisa de salvação. A cruz que cada um carrega pode ser insuportável, mas não estamos sozinhos. Jesus não apenas nos chamou a carregar nossas cruzes, mas prometeu estar ao nosso lado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao longo deste vídeo, vimos que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso conseguem preencher o vazio que tantas pessoas carregam dentro de si. A depressão e o sofrimento da alma não escolhem status e figuras como o Whindersson Nunes e Padre Fábio de Mello são provas disso. Jesus nos ensinou que a verdadeira resposta para esse vazio está em algo muito maior do que aquilo que o mundo pode oferecer. Negar a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo não significa viver sem dificuldades, mas sim encontrar sentido até mesmo no sofrimento, sabendo que não estamos sozinhos. Tristeza não é doença, eu sei. Mas às vezes é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos. O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia. Mas quais são as cruzes que muitos de nós carregamos hoje? A cruz da ansiedade e depressão que aprisiona a mente e rouba a paz interior? A cruz da solidão e da falta de propósito que faz com que muitos sintam que estão apenas existindo sem um real sentido para a vida? A cruz das decepções e traições que machuca o coração e faz com que seja difícil confiar novamente? O ser humano busca significado e esse significado só pode ser plenamente encontrado em Cristo. O caminho não é fácil, mas é o único que conduz à verdadeira paz. E agora eu te pergunto, qual é a cruz que você tem carregado? Você está tentando fugir dela ou entregando-a nas mãos de Deus? Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo e leve essa reflexão para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.